Olá, queridos irmãos, paz do Senhor Jesus a todos. É com grande alegria que nós anunciamos então o retorno da nossa leitura comunitária e para nós darmos início a esse novo período da leitura comunitária, ao nosso retorno, nós vamos começar fazendo as nossas leituras no livro de Lamentações de Jeremias. Você leia o capítulo de número 1 e consecutivamente os outros capítulos para que você possa estar acompanhando também as demais orientações. Introdutoriamente falando, o livro de Lamentações, ele foi escrito provavelmente no período pós-exílio de Judá, de Jerusalém. Quando nós olhamos para a história do povo de Deus em 2 Reis, a partir do capítulo 24, se eu não me engano, ali nos capítulos finais, nós vemos a destruição daquela cidade que por muitas vezes foi avisada e teve como exemplo também o reinado do norte, que sofreu o exílio muitos anos anteriormente a eles. Nesse caso, nós temos então esse livro de Lamentações de Jeremias, trazendo para nós um retrato de como uma única pessoa, que nós entendemos aqui pela tradição que é Jeremias, retratando a sua angústia, o seu choro, a sua melancolia, a sua indignação. Às vezes o tom é de alguém que não acredita que o povo de Israel veio a viver tal calamidade, que o povo de Deus veio a viver tal destruição por causa do pecado. Um povo que foi muitas vezes alertado, um povo que foi muitas vezes exortado por diversos profetas, se eles continuassem nos seus pecados, eles iriam ser destruídos, e por causa da impenitência, por causa da falta de arrependimento, por causa do amor ao pecado, por causa do amor às práticas que são ofensivas a Deus, esse povo foi destruído. E então, nesse capítulo 1, do verso 1 até o verso 7, ele mostra para nós o que aconteceu com essa cidade, como que os babilônicos deixaram a cidade de Jerusalém. Ele mostra para nós que a cidade que antes era populosa, agora ela está solitária. Ou seja, uma cidade que antes era muito bem movimentada, um povo que crescia e se multiplicava, agora era uma cidade vazia. Uma cidade que agora, não somente isso, que antes era tão bonita, mas que agora ela reflete o caos, a tristeza, as coisas horríveis que pode chegar a acontecer com uma pessoa que vive no pecado, uma nação. Porque ele diz no verso 6, toda a beleza da cidade de Sião já não existe. E por quê? Porque no próprio verso 4 ele fala o que aconteceu com essa cidade. As portas da cidade foram destruídas. Ele mostra que a destruição contra essa cidade foi tão grande que ela ficou praticamente irreconhecível. E o verso 7 mostra que agora eles vivem tempos de saudosismo, lembrando-se dos dias bons, fartos e abençoados que Deus concedeu para eles. Mas agora eles não têm mais esses dias, porque agora eles estão em aflição, estão como escravos no exílio. Do verso 8 até o verso 17, o autor de Lamentações vai fazer aqui um retrato para nós de alguém que está inconsolável, de alguém que reconhece que tudo que veio acontecer com eles foi por causa do pecado. Ele faz uma confissão no verso 8. Jerusalém pecou gravemente, por isso tornou-se impura. Todos que honravam agora a desprezam. Ele mostra e ele reconhece que a causa da destruição é o próprio pecado deles, é a própria impenitência. E não somente isso, eles mostram que essa destruição, que é por causa do pecado, vem da mão de Deus, como disciplina
contra eles por causa dos seus pecados. Então, quando nós olhamos para esse capítulo 1, nós percebemos isso. E no verso 18 em diante, ele começa até o verso 22 a clamar por misericórdia. Clamar a Deus para que Deus possa trazer então uma restauração. Ele reconhece a justiça de Deus. Ele reconhece. E aí então no verso 20, ele diz assim: olha, Senhor, estou angustiado no íntimo. O meu coração está transtornado em mim, porque me rebelei gravemente. E aí então ele começa a clamar a Deus para que Deus possa trazer restauração. Então esse primeiro capítulo de Lamentações mostra algumas coisas para nós, algumas aplicações importantes, breves, para que nós possamos meditar nesse capítulo. Primeira coisa é que o pecado, ele nos engana durante bom tempo, mas ele depois traz sérias consequências para nós. O povo de Jerusalém foi um povo que viveu durante muito tempo no pecado, achando que não teria consequências. E depois, quando eles tentaram se recorrer aos seus amantes, como o próprio texto vai dizer, eles não podiam socorrê-los. O pecado oferece estabilidade, segurança, algumas vezes prazer momentâneo, mas no final ele é amargo, ele destrói, ele contamina, ele apodrece a espiritualidade do povo de Deus. Em segundo lugar, nós aprendemos que a impenitência ela pode trazer sérias consequências para nós. O arrependimento e o reconhecimento do pecado e o reconhecimento da misericórdia de Deus são a única maneira de nós alcançarmos a restauração e uma espiritualidade que agrade a Deus. Que nós possamos meditar nesse capítulo e pensar sobre isso. Que Deus abençoe sua vida.